Esta é a sala conhecida como Sala de Tradução na fazenda de John Johnson, em Hiram, Ohio. E foi nessa sala que a visão da sessão 76 foi recebida. Meu nome é Casey Griffiths e adoro aprender sobre a história da igreja. Junte-se a mim enquanto viajamos pelo mundo e exploramos a história dos santos dos últimos dias. Esta é a restauração revelada. O contexto aqui é que Joseph e Sidney estão trabalhando na tradução da Bíblia. Eles tinham uma Bíblia comprada por Joseph Smith na livraria de E.B. Grandin, em Palmyra, enquanto o livro de Mormon estava sendo impresso. E ele está lendo o texto e depois ditando as alterações por inspiração. Sidney Rigdon estaria sentado nesta ponta da mesa. Ele escreveria as alterações. Às vezes, as mudanças são enormes, como quando o livro de Moisés ou Mateus, o Mateus de Joseph Smith, é recebido. Às vezes, as alterações são pequenas, como pequenas correções gramaticais no texto. Contudo, em fevereiro de 1832, nesta sala, depararam-se com a passagem das Escrituras, João 5:29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E isso faz com que eles sejam envolvidos em uma visão. Eles têm a visão, que é escrita mais tarde e se torna a sessão 76. E a visão em si é, na verdade, 6 visões diferentes. Ela começa com uma visão do Pai e do Filho. Joseph e Sidney veem o Pai, veem o Filho e depois oferecem o testemunho do Filho, que é citado com mais frequência por Joseph Smith. E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho, último de todos, que nós damos dele, que ele vive. Em seguida, eles passam do melhor para o pior do pior. Eles têm uma visão de Lúcifer caindo do céu. Eles o veem como um anjo, a autoridade da presença de Deus, e o veem sendo expulso à força do céu, onde ele se torna o diabo. Depois de verem Lúcifer, eles vão para uma visão dos filhos da perdição, pessoas que sabem com certeza a veracidade do Evangelho, mas negam o Espírito Santo, crucificam Cristo novamente e são lançadas ao inferno outra vez. Perdição significa arruinado. É basicamente isso que o nome Filhos da Perdição significa, que eles estão arruinados além de qualquer reparo. Em seguida, passamos para a próxima visão, que é uma visão da glória celestial. Joseph aprendeu que as pessoas que guardaram seus convênios e permaneceram fiéis ao caminho do convênio se tornariam e teriam a oportunidade de viver com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Ele compara essa glória ao esplendor do sol, tomando emprestada a imagem que Paulo usa em 1 Coríntios 15. A partir daí, há uma visão do reino terrestre, as pessoas honradas da terra que não eram valentes em seu testemunho de Jesus, mas ainda assim eram boas pessoas. Ele compara isso à glória da lua, mais uma vez, tomando emprestado de Paulo. Finalmente, ele tem uma visão do reino celestial que ele compara à glória das estrelas. Essas são pessoas que mentiram, trapacearam, assassinaram, mas talvez não tenham tido o conhecimento do Evangelho. O reino celestial não é um lugar ruim, apenas não é tão glorioso quanto os outros 2 reinos. Eles registram toda essa visão, que ele diz ter durado várias horas, e depois a escrevem como sessão 76. E o que fizemos com a sessão 76 foi essencialmente usá-la para construir a percepção de santo dos últimos dias. A sessão 76 abre a porta para muitas outras revelações, inclusive a sessão 88, que expande, amplia e esclarece. E depois recebemos revelações anos mais tarde, como a sessão 131, que nos dá mais informações sobre a glória celestial e o que ela tem a ver com as ordenanças e o trabalho do templo. Antes da primeira visão ser escrita, a chamaram apenas de visão. Antes de Joseph Smith escrever a primeira visão, ele registrou em profundidade uma das primeiras visões que teve. Hoje ela afeta quase todos os aspectos da vida dos santos dos últimos dias, e como vemos a vida após a morte e para onde estamos indo. Portanto, vamos dedicar alguns minutos para analisar a visão e explorar quais são suas implicações para cada um de nós. Vamos à prova visitar meu amigo Tyler Griffin para entender as muitas perspectivas diferentes de como visualizar o plano de salvação. Então, o que Joseph e Sidney viram na casa da fazenda de John Johnson foi esse tipo de visão panóptica da eternidade. Eles viam o fim desde o início e lutavam. De fato, eles mencionaram que lutam para visualizar isso. Então, para visualizar o que eles viram, decidi vir e consultar um especialista, alguém que já estudou bastante o assunto. Oi, Tyler. Como está, Casey?
Estou bem, e você? Bem-vindo. Estamos falando sobre o plano de salvação hoje, a visão na seção 76. E é o plano de salvação, até mesmo a melhor frase para descrever o que ele é. Sabe, essa é uma pergunta fascinante, porque o plano é infinitamente grande e abrangente. Cada doutrina, cada ordenança, cada princípio estão contidos nele. E admitir que qualquer diagrama cobrirá parte do problema e não todo ele. Existem algumas maneiras diferentes de desenhá-lo. Sim, existem maneiras diversas. Como dissemos, é um plano tão abrangente, infinito e eterno, que nenhum diagrama será capaz de encapsular tudo isso em tinta. Não dá para fazer isso. Pois é, mas cada modelo tem seu apelo. Correto. Isso é correto. Isso ajuda você a entender um pouco sobre o plano. Portanto, vou desenhar o modelo mais comum. Isso é o que todo mundo desenharia, certo? Gosto desse. Ele está entre os meus favoritos. Há um motivo lógico pelo qual isso repercute tanto com as pessoas. É um olhar introdutório sobre quem você é, onde você estava, onde você está agora, para onde está indo. E tem uma espécie de evento. Sim, estamos descrevendo a jornada de uma pessoa desde a pré-mortalidade até seu destino final, onde quer que seja. Essa é ótima, mas também tem algumas falhas. Sim, então você conhece bem a famosa experiência de Chad Webb. Sim, Chad Webb é o diretor de seminários e institutos. Ele desenhou esse diagrama para instruir 2 missionários que não eram santos dos últimos dias, e Chad esperava que eles ficassem maravilhados com isso. Mas quando ele se virou para eles e disse: "Alguma pergunta?" Qual foi a pergunta que eles fizeram? Eles perguntaram: onde está Jesus? Sim, portanto isso enfatiza muito bem a nossa jornada nesta vida, mas não enfatiza muito bem o que o Salvador faz em nosso favor. Existem muitos outros modelos que poderiam ser usados e nos ajudariam a preencher algumas dessas partes desse nosso diagrama. Portanto, vou desenhar outro modelo. Este modelo é chamado de modelo dos 3 pilares. Ele reflete a nossa jornada rumo ao lugar onde Deus e Jesus Cristo habitam. E fala de uma ponte que temos de atravessar e que é sustentada por 3 pilares. Portanto, esse tipo de texto enfatiza o que Jesus Cristo faz por nós. E não há qualquer dúvida de que aqui você tem esses 3 pilares da eternidade que se sustentam. Qualquer outra coisa que você for ensinar, sejam princípios, ordenanças, doutrinas, o que quer que seja, todos eles se apoiam nesses 3 pilares que foram colocados no lugar antes da fundação ou de o mundo ter começado a ser criado. Sim, e outra razão pela qual essa é ótima é que parece ser a versão missionária do Livro de Mórmon. Um cara como Amon chegaria e diria: abri as escrituras, contei-lhe sobre a criação, expus a queda e depois expliquei a expiação de Jesus Cristo. É isso. Arão, Amuleque, todos eles estão seguindo padrões muito semelhantes. Esse é um modelo bastante poderoso para basear todas as doutrinas e para os princípios críticos e gerais que uma pessoa precisa entender, para que não seja apenas, ok, estou indo de um lugar para o outro. Espere um minuto. Deus colocou um poder incrível em minha vida e criou um alicerce firme para a nossa fé, pode-se dizer. E isso cria para nós um alicerce doutrinário muito poderoso, em contraste com o alicerce tradicional que deixa de lado a criação, que deixa de lado a queda e que a expiação de Jesus Cristo não é mencionada em lugar algum, nem mesmo sugerida. Você mesmo tem de inseri-la. Certo. Portanto, isso é bom para enfatizar o que Deus fez por nós, mas não enfatiza as ordenanças. Então, vamos descer aqui e vou tentar outra. Esse é ótimo porque enfatiza as ordenanças. Sim, então, esse é realmente poderoso porque ambos os outros 2 modelos são ótimos para ajudar a ensinar doutrina, talvez para mostrar a localização ou alguns desses pilares fundamentais do plano. Por si só, essas 2 versões do plano poderiam deixar uma pessoa pensando: então o quê? Sim. Então o que eu preciso fazer? Aqui, ele capacita e ensina o aluno a dizer: Deus quer que eu retorne à sua presença e por isso ele traçou um caminho.
O presidente Nelson chamaria isso de caminho do convênio, que eu tenho que fazer essas coisas para me conectar com ele e ser levado de volta à sua presença. Mas, novamente, veja que o foco a se refletir aqui é muito mais sobre onde é o local do que no estado de ser. Quem estou me tornando versus onde vivo? E, honestamente, essa é uma das maiores perguntas sobre o plano de salvação. Bem, então por que eu parti em primeiro lugar? Porque eu já estava no céu, eu estava com Deus. Não há lugar melhor para se estar, não há pessoa melhor com quem estar, então por que fui embora? Portanto, perceba que há algo mais no plano, que está sempre acontecendo, e é essa ideia de quem estou me tornando? Quem eu me tornei? Quem sou eu? Esses três modelos até agora não abordaram de fato essa questão do estado de ser. Gosto muito desse modelo específico porque ele coloca esse estado de ser, bem como os locais e também as doutrinas, bem como muitos dos princípios eternos mais básicos do Evangelho, em seu contexto. Portanto, ele começa com uma linha pontilhada, e se você estiver na linha pontilhada, significa que você está com Deus, ou você é como Deus. Qualquer uma dessas opções e você está na linha pontilhada. Portanto, começamos com a pré-mortalidade na linha. Nascemos no céu como filhos espirituais de Deus. Portanto, estamos na linha. Estamos com Ele, estamos sendo ensinados no melhor dos lares. E dizemos, queremos ser mais parecidos com o Senhor, não apenas viver com o Senhor. Queremos crescer e nos tornar mais parecidos com o Senhor. E Ele diz, tudo bem, precisamos criar um mundo onde você possa viver fora de minha presença. E aparentemente chegamos a um ponto em que progredimos o máximo que podíamos no reino dos filhos espirituais. Então ele tem que criar um mundo onde possamos ir e ter um tipo diferente de experiência. Então, após a criação, Adão e Eva chegam agora ao Jardim do Éden e, portanto, vamos acompanhar a história deles, sabendo que a história deles se torna a nossa história. Eles não estavam vivendo no céu, mas estavam caminhando com Deus, estavam em comunhão com Deus. Portanto, eles ainda estão na linha e há a escolha de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que introduziu a queda na humanidade. Então falaremos sobre a queda de Adão e Eva, mas há também uma queda secundária, que é a minha própria queda pessoal. Adão e Eva introduziram duas mortes, uma morte espiritual e uma morte física, e sem a participação de Jesus Cristo. Isso se transforma em flechas e elas continuam nos afastando cada vez mais de Deus, mas por causa da expiação infinita de Jesus Cristo. Sua expiação infinita é literalmente o ponto central. Tudo gira em torno disso. E ela se torna o meio pelo qual essa morte se torna. Pontos de virada ou pontos de articulação em que, por meio do poder de sua ressurreição, todos somos trazidos de volta da sepultura e somos todos ressuscitados. Após a ressurreição, somos levados à presença de Deus. Muitos profetas do livro de Mórmon ensinam que, independentemente de você ter sido bom ou ruim, todos serão ressuscitados, todos serão levados para serem julgados por Deus. E então é tomada uma decisão sobre até que ponto você cumpriu as condições de arrependimento que foram estabelecidas ou a condição de arrependimento, e para aqueles que cumpriram essa condição, é-lhes dado habitar na presença de Deus para todo o sempre. Portanto, agora voltamos à sua presença, mas não estamos mais apenas vivendo com Ele. Estamos vivendo como Ele. Recebemos essas bênçãos e para aqueles que escolherem não cumprir a condição de arrependimento, mas viver uma lei menor, a esses é prometida uma glória terrestre ou uma glória celestial, e para aqueles que se recusarem a viver qualquer lei, eles são enviados para as trevas exteriores, como você descreveu no diagrama anterior. Portanto, esse modelo específico
Parece incorporar muitas das coisas que os outros têm, mas acrescenta a ele o papel de Jesus Cristo. Agora, nesse modelo estão faltando algumas coisas. E quais tipos de coisas estão faltando aqui? Portanto, está faltando muito especificamente que tenhamos fé em Cristo. Não se trata apenas de uma fé genérica, mas de uma fé enraizada em Cristo. Temos que nos arrepender. Cumprir a condição de arrependimento, temos de ser batizados. Temos de receber a confirmação do dom do Espírito Santo e temos de perseverar até o fim. Não podemos mudar e descuidar depois. E eu acrescentaria que também poderíamos desenhar nosso pequeno templo aqui. É exatamente isso. E enfatize que esses são os primeiros princípios das ordenanças, mas fazemos convênios no templo, que nos permitem chegar ao ponto em que, quando formos ressuscitados, estaremos prontos para ir. E não é incrível que toda vez que alguém vai ao templo de nosso Deus hoje, eles percorrem esse caminho. Nós o percorremos tantas vezes que, se realmente o colocarmos em prática na nossa vida real, então, quando esse dia chegar, não será tão estranho. Então, isso é ótimo, mas ainda está incompleto, certo? Isso mesmo. Mas tudo isso é incrível se comparado, por exemplo, com o que Joseph e Sidney estariam enfrentando. Se formos desenhar o plano de salvação com o qual eles estão familiarizados, ele se parece muito com isso. Aqui está a terra, aqui está a morte. Temos o céu e o inferno. E é isso. É isso. Não há vida pré-mortal, nada antes de você nascer. Você aguardará a sepultura e, em seguida, passará pelo julgamento. Adicione-o aqui. Vamos chamar isso de modelo de aprovação ou reprovação, onde você vai para um lugar excelente ou terrível, o que pode ser útil. Como se a alma definisse um modelo de aprovação, se seu filho vai para um lugar de descanso ou de tristeza. Mas, novamente, não há muitas opções aqui. Então, vamos ver o que a seção 76 faz, e ela ainda está incompleta. Esse é um ponto interessante que provavelmente temos que fazer uma pequena distinção entre o que recebemos na seção 76 em contraste com o que Joseph e Sidney realmente viram na visão. Porque qualquer pessoa que tenha tido uma visão de qualquer tipo, se lhe disserem, ok, agora você precisa escrever toda essa experiência, palavras simplesmente não são suficientes para resumir essa experiência. Portanto, eles nos deram o melhor que podiam. Mas acho que é importante reconhecer que, se eles pudessem nos mostrar um filme ou a famosa frase de Joseph, se você pudesse passar 5 minutos olhando para o céu, aprenderia mais do que tudo o que já foi escrito sobre o assunto. Mas isso estabelece os princípios básicos, e devemos enfatizar que o que os membros da igreja na época de Joseph chamavam de visão, porque ela também foi escrita antes da primeira visão, e na verdade são ao todo 6 visões. E ela começa com uma em particular, digamos aqui em cima, na mais alta das mais altas, uma visão do Pai e do Filho. Vamos começar do início. Então, qual é a principal mensagem da visão do Pai e do Filho? Sabe, há muitas coisas que aparecem nessa visão, mas uma das características centrais é o incrível testemunho que, depois dos muitos testemunhos que foram dados a ele, esse é o testemunho mais recente de todos. Não significa o testemunho final que ninguém poderá testemunhar depois de nós, mas o testemunho mais recente que damos dele, de que ele vive, que o vimos à direita do Pai, e ouvimos a voz do Espírito dar testemunho de que ele é o Filho, o unigênito. E em seguida o incrível versículo 24 diz que por ele e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. E está tudo lá. E não somos apenas nós. São os mundos. Sim, é o universo inteiro. Ele não é apenas o salvador do mundo. Ele é o salvador da criação de todas as coisas. O mais estranho é que, na verdade, a visão dá uma guinada para a direita. Então, ela vai do melhor para o pior do pior. Ela descreve a queda de Lúcifer ou de Satanás. O que é muito interessante, porque vemos esse padrão, Casey, em todas as escrituras em que os profetas, quando estão ensinando um princípio poderoso, geralmente colocam ao lado dele
a luz suprema e a escuridão suprema, ou o bem ao lado do mal, porque isso torna o contraste muito óbvio e muito mais fácil. E a visão dada a Joseph e Sidney faz exatamente isso. Mas enfatiza que ele não começou mal. Ele escolheu. Sim, ele escolheu. Por essa razão, ele passou a ser conhecido como o adversário. Depois avançou para a terceira visão, aqueles que optaram por segui-lo. Sim. Portanto, a visão número 3 são os filhos da perdição. E isso é algo que é muito especulado na igreja, mas os termos aqui são bastante simples de se entender. Que os filhos da perdição têm que receber o Espírito Santo, aceitar o Espírito Santo e então negá-lo, crucificar Cristo novamente. Eles precisam ser tão perversos a ponto de desobedecer aos mandamentos e também estar dispostos a derramar o sangue da pessoa mais justa que já existiu. Então, passamos para a visão número 4. Que nos leva de volta ao topo. E essa é a glória celestial, ou a glória do sol. Portanto, essa é a igreja do Cordeiro. Essas são as pessoas que foram valentes em seus testemunhos. Muito bem. Depois, a visão número 5. Essa é a glória terrestrial. E terrestrial, para a maioria das pessoas, significa terra. Você sabe, isso é terra firme. Essas são pessoas boas. A glória da lua é como eles são descritos. A seção 76 usa palavras para descrevê-los como honrados, mas não valentes em seu testemunho de Jesus Cristo. E a propósito, você diria que o reino terrestrial é um lugar ruim? Ninguém discutiria isso. Você está na presença de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Sim, não é ruim. Mas ainda há mais uma visão pela frente. Nossa visão final, que é a glória celestial. Eles estão longe de Deus. E isso é descrito como a glória das estrelas. E esse é o tipo de lugar para onde uma pessoa que tem alguns problemas ou questões moralmente complicadas. Adoro a maneira como o elder Neil A. Maxwell, em uma ocasião, na verdade, em algumas ocasiões, na conferência geral, disse que as pessoas que acabam em um reino celestial são aqueles que tiveram dificuldades com o mandamento não farás. Portanto, se pensarmos nisso, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não mentirás. E ainda assim, é um reino de glória e o Espírito Santo preside. Exato. Então, imagine que você é um mentiroso. Você é uma pessoa terrível. Deus vai mandá-lo para um mundo como este em que vivemos, sem guerra, fome, pobreza, doença ou morte. Quero dizer, isso é muito bom. Mas bem aqui, em 1832, apenas 2 anos após o início da jornada da igreja com Joseph, seu profeta, ele recebe uma espécie de esboço e em seguida recebe tudo o que precisa para preenchê-lo à medida que avança. Não quero saber isso apenas para passar em um teste ou para ser um aluno realmente inteligente na doutrina do Evangelho. Quero saber isso porque quero conhecer melhor a Deus. Quero tornar-me mais semelhante a Ele, quero me conhecer melhor. E quero conhecer e entender melhor todos os meus semelhantes e ajudar a ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudá-los a realizar seu potencial celestial divino. Tyler, obrigado. Isso Obrigado, foi maravilhoso. Casey. É sempre um prazer passar um tempo com você e conversar sobre assuntos tão importantes sobre salvação e eternidade. Então, Tyler fez um trabalho incrível ao nos mostrar várias iterações diferentes do plano de salvação, diferentes maneiras de desenhá-lo e visualizá-lo. Mas a pergunta que fica é, existe uma maneira oficial de desenhar o plano de salvação? Existe algo que a igreja endossa? Outra versão do plano de salvação foi publicada quando o Pregar Meu Evangelho foi reimpresso em 2023. E esta é a aparência da nova versão do plano de salvação. É difícil imaginar uma maneira de enfatizar Jesus Cristo mais do que essa, colocando-o literalmente no centro do plano de salvação e fazendo com que todas as diferentes fases girem em torno de uma imagem do Salvador. Portanto, provavelmente continuaremos a evoluir na maneira como desenhamos e visualizamos o plano de salvação, e cada maneira de desenhá-lo tem algum tipo de apelo que abrange um aspecto ou ângulo dele. Mas ao desenhar todas essas versões do plano de salvação, não queremos perder de vista a visão completa dada a Joseph e Sidney Rigdon. Portanto, para enfatizar isso, iremos a um último local para falar sobre por que a visão é importante para todos os homens e mulheres que tiverem a chance de lê-la. Este é o cemitério de Springville.
E às vezes nos esquecemos de que a sessão 76 não foi testemunhada apenas por Joseph Smith e Sidney Rigdon. Havia outras pessoas na sala. Uma fonte diz que havia talvez uma dúzia de pessoas na sala, e embora talvez não tenham tido a visão completa, uma delas disse: "Eu vi a glória e senti o poder. Ele atravessou as planícies geladas e chegou valente até Utah. Vamos encontrar seu túmulo agora mesmo." Então, nós o encontramos aqui, no cemitério de Springville. Este é o túmulo de Philo Dibble. Vocês se lembram? Philo disse que apareceu na fazenda Johnson enquanto Joseph e Sidney estavam recebendo as 6 visões que se tornaram a sessão 76 de Doutrina e Convênios. Philo acabou arrumando as malas da família, mudou-se para Utah e foi enterrado aqui em Springville. Ele viveu por 63 anos depois de ter tido a visão. A visão não é importante apenas para Philo Dibble, é importante para todos que estão no cemitério. É importante para todos os homens e mulheres que têm de enfrentar a questão da mortalidade e o que acontecerá depois que morrermos. A visão testifica que Deus é misericordioso, que Ele quer dar glória às pessoas, Ele entende nossas lutas, Ele sabe o que sabemos e o que não sabemos, e então nos julgará de acordo com isso. Em última análise, Deus quer nos elevar até onde estivermos dispostos a ir. Ele nos colocará no lugar onde nos sentiremos mais felizes e confortáveis. Deus nos ama, a visão testifica, e Ele quer o melhor para nós, e está disposto a nos dar tudo o que estivermos prontos para receber.